Fala, galerinha, tudo bem? Bom, bora lá. Tema hoje, mais um encontro nosso aqui para o time, que antecede o nosso curso. A, a gente tem um curso nesse final de semana agora, então hoje é dia 21 de fevereiro, dia de gravação dessa live, 21 de fevereiro de 2024. E a gente tem nós temos um curso que vai ser nesse sábado e nesse domingo. São 6 horas de curso de técnicas corporais e dividido em dois blocos. Sabadão, das 7 às 10 da manhã, 3 horas. Depois, no domingo, das 7 às 10 da manhã, também 3 horas de curso. Beleza? Isso a gente colocou cedo, inclusive, para que o teu dia renda. Você já começa o dia bem, treinando pra caramba. Na verdade, no sábado vai ser bastante teoria, tá? Talvez alguns exemplos, algumas coisas práticas para fazer, mas bastante teoria e no domingo, nas 3 horas de treinamento de curso do domingo, vai ser teoria com treinamento. Então, isso se torna uma fórmula de aprendizado muito boa, porque você aprende bastante coisa, depois você revisa botando a mão na massa já no dia seguinte. Isso vai fazer com que você registre bem as informações. O que eu quero antecipar de tema aqui para vocês? Para contribuir para quem não vai fazer o curso e também, de repente, você que não se inscreveu, ainda ficar ainda mais entusiasmado em estar junto, tá aí 6 horas de conteúdo depois mais organizado dentro do curso, tá? E que vai ser um acervo aí para o teu treinamento de técnicas corporais do The Rose Method, que você vai guardar aí no seu coração para sempre. Acesso você vai ter, acho que por 3 meses, quem fechar o curso, mas a informação que impacta você e vira um divisor de águas, essa dura para sempre aí com você. Então vamos lá, hoje eu vou pegar uma abordagem das técnicas corporais, que é a abordagem de autoconhecimento, tá? Ah, Vamos lá, quem está chegando por aí, olha, se você já tem interesse em fazer o curso, você já deixa no chat, vendo isso aqui ao vivo ou gravado depois, coloca se der tempo, né? Você também pode adquirir a gravação pós-evento, tá? Legal é você estar no ao vivo com a gente, mas feito é melhor que não feito. Então, se você também pega ali o curso gravado, que o pessoal do ao vivo vai ter acesso depois durante 3 meses, mas você também pega só gravado, ou você assiste a hora que você quer, você vai assistindo por pedaços, vai validando, vai colocando em prática. Se você for disciplinado, dá para fazer um excelente uso aí, mesmo que a tua experiência seja 100% gravada, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou abordar corpo e autoconhecimento. As técnicas corporais utilizadas dentro do Flavor Team, elas fazem parte de um grande acervo de técnicas de desenvolvimento humano que estão dentro do The Rose Method. Então, o The Rose Method ele tem um segmento de técnicas que representa menos de 20% dessa metodologia, mas só o segmento de técnicas já são milhares de técnicas. Essas técnicas do The Rose Method, esse segmento de técnicas, o setor de técnicas, se subdivide, vai dividir essas 8 partes em 8. Vai dividir esse grupo de técnicas de desenvolvimento pessoal em 8 grupos, em 8 feixes de técnicas, tá? Então, você tem milhares de técnicas divididas em 8 feixes, de acordo com o tipo dessa técnica. Então, um feixe é técnica corporal, que é o nosso alvo aqui. Outro feixe é meditação, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, gente. Só fazer um ajuste aqui no setup. Só um minutinho.
Pronto, então vamos lá. Retomando aqui. Então, é o seguinte, turma, quem está no YouTube também pode interagir aqui pelo chat do YouTube, tá? Vocês podem fazer perguntas. A temática de hoje é técnicas corporais e a sua relação com o processo de autoconhecimento. Autoconhecimento é um processo de alta performance humana. Pessoas focadas em autoconhecimento que não estão fazendo isso simplesmente por viés terapêutico, que não é a essência dessa jornada, né? Essa jornada, às vezes, ela é utilizada como por algumas pessoas para melhorarem questões que elas estão com defasagem. Mas o processo de autoconhecimento, na verdade, ele é genuinamente o processo associado ao estilo de vida de quem reconhece em si um grande potencial e busca recursos para desenvolver a si próprio, para estabelecer, ou seja, se conhecer e reconhecer todo o poder que habita, toda a força que habita dentro de você e as inteligências múltiplas que são inerentes aí a cada um dos seus veículos de consciência, que são físico, emocional, mental e intuicional. Tá? Quem está chegando por aqui, então, o tema de hoje são as técnicas corporais do The Rose Method e a sua relação com o processo de autoconhecimento. Então, normalmente, vocês me vêm falando aqui muito sobre a alta performance nas técnicas corporais para fazer entrega de coreografias, entrega de palco. Hoje não, a gente vai falar um pouco sobre o processo de autoconhecimento, de evolução, de expansão da consciência e qual é o peso das técnicas corporais aí, tá bem? Então, vamos lá. Dentro da estrutura do The Rose Method, 80% conceitos, é uma escola de reeducação comportamental, é uma metodologia de reeducação comportamental. Dentro dessa metodologia, mais de 80% conceitos, menos de 20% técnicas. O setor de técnicas vai dividir as milhares de técnicas que são verdadeiros hacks de desenvolvimento humano, tão procurados hoje em dia, vai dividir isso em 8 feixes de técnicas, dependendo da categoria dessa técnica e do que ela está impactando naquele ser humano. Então, por exemplo, você tem técnica corporal, que vai impactar todo o seu desenvolvimento de corpo e inteligência corporal. Você tem técnica de meditação, que vai impactar a área intuitiva, consequentemente, a sua inteligência intuicional. Mas você também tem técnicas associadas à inteligência emocional, como relax, como meio para reprogramação emocional. Você tem respiratórios para alta performance, no que se refere à sua gestão emocional e competência emocional. Então, você tem os milhares de técnicas, literalmente milhares, subdivididos em 8 feixes. Um desses feixes é a técnica corporal. Quando você pratica as 8 partes do The Rose Method, você está fazendo uma prática que impulsiona o seu desenvolvimento integral. Então, ali você tem uma prática que ela tem uma abordagem bastante sistêmica com relação a você. É mais ou menos assim, você não precisa procurar, você procura por gosto pessoal, mas por o que eu preciso para compor o meu jogo de autoconhecimento. Se você faz essa prática em 8 partes, você já tem ali todos os elementos para você desenvolver se fisicamente, energeticamente, emocionalmente, mentalmente e intuicionalmente. Então, ou seja, um desenvolvimento integral do indivíduo, tá? Então, realmente, essa estrutura, a sistematização dessa estrutura de prática é realmente assim, na minha opinião, o melhor, o mais efetivo, assertivo e seguro grupo de hacks de desenvolvimento pessoal integrados de forma organizada. Tá? Por isso que é importante a existência de um método, né? Se praticar por intermédio de um método. Então vamos lá. O corpo. A princípio, as pessoas vão pensar autoconhecimento, meditação, mergulhar nas entranhas da minha psique, me entender emocionalmente, mentalmente, entender a minha história nesse sentido. Muitas vezes as pessoas vão, pensando em evolução, elas vão por esse viés, né, e associando muito mais a questões que têm a ver com percepção com relação à mente, percepções com relação ao emocional, ao que elas sentem e etc. O corpo, muitas vezes, ele é desprezado por muitas correntes filosóficas ou de autoconhecimento.
Não todas, tá? Mas por muitas delas. E quando a gente tem uma abordagem do corpo dentro de um sistema de desenvolvimento humano, a coisa muda completamente de figura. Porque aí você passa a entender por que que o corpo é, é necessário. O trabalho corporal, o desenvolvimento corporal, eu não estou falando de educação física, eu estou falando de um processo de autoconhecimento usando como meio o corpo físico. Isso é completamente diferente, porque isso traz um angular de percepção sobre o corpo completamente distinto. É como se não estivesse vindo de baixo para cima, olhando o corpo, está vindo de cima para baixo, de dentro para fora, olhando da essência para o corpo físico, tá? Então, quando você está dentro de uma cultura sistêmica de desenvolvimento humano, o corpo é treinado, isso ocorre no The Rose Method, isso ocorre em, em algumas jornadas marciais, no Budô, quando você tem um olhar de evolução através da vida, usando a arte marcial como caminho. Aí a arte marcial tem técnica, tem corpo também. Então você vê a presença disso no Kung Fu, por exemplo, no Aikido, no Yoga. Então, você tem algumas poucas vertentes de conhecimento humano que dão devido valor ao corpo dentro do processo de autoconhecimento, dentro do processo de evolução, dentro do processo de expansão da consciência, tá? E no The Rose Method é assim também. Nós damos um extremo valor ao corpo no seu devido lugar, dentro de uma jornada de autoconhecimento. Quem está chegando aqui, bem-vindo aí, Daniela. Turma, quem se interessa por esse tema, acho que tem amigos que se interessam também, marca os amigos aí, tá? Então, corpo e autoconhecimento. Então, vamos lá. Só que eu não acho que deveria tratar o corpo dessa forma apenas a galera do quem sou eu, para onde eu vou, quero evoluir. Eu acho que também tem que ter esse olhar do corpo com autoconhecimento para a turma do esporte, da dança, ah, das artes marciais, porque o corpo é a tua base de vida. É nele que você está inserido para ter uma experiência de vida. E eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: a qualidade da experiência de vida que você tem, ela é proporcional à qualidade, vamos dizer assim, biológica dos seus veículos de consciência. Então, se você tem um corpo físico sem qualidade, você, consequentemente, vai reduzir a sua capacidade de experiência de vida. E eu sei que aí vocês podem começar a falar, não, mas fulano de tal só mexia os olhos e virou um grande cientista. Tal pessoa não move as pernas, mas se tornou um grande desportista, e etc, 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 etc. Lógico, qualquer ser humano que passe por esse tipo de situação, eles se tornam notáveis e admiráveis quando eles não deixam a autoestima ir à lona e eles trabalham com o que eles têm à disposição. Mas a gente sabe que cada elemento do nosso corpo físico que ele definha ou adoece ou a gente perde por alguma lesão, qualquer coisa assim, ali um tipo de experiência foi comprometido, tá? Então esse olhar para o corpo é muito importante para todos, tá? Eu acho que você dança um olhar que a gente propõe aqui, onde o treinamento corporal é feito por intermédio de permanências em posições, no acervo de cerca de 2.000 posições. A permanência, ela te permite escanear o corpo, escanear com a percepção. Então, isso para um dançarino aumenta muito a consciência corporal. Isso para o artista marcial aumenta muito a consciência corporal. Isso para todo o setor do esporte, você às vezes você é de um esporte muito aeróbico, muito efusivo. Algumas artes marciais são muito efusivas, às vezes a competição é muito efusiva, e você passa por um treinamento que envolve corpo, mas ele, por intermédio de posições
que envolve força, flexibilidade, equilíbrio, movimento, mobilidade. O movimento ele é o conjunto disso tudo, tá? Mas força, flexibilidade, equilíbrio, mobilidade, quando você tem um treinamento que integra tudo isso, e o treinamento é feito por intermédio de permanência em posições específicas e muita atenção ao movimento do corpo, quando se faz a transição de uma posição para outra, você ali você tem um recurso de autoconhecimento. Você começa a entender melhor o seu corpo, coisa que, por exemplo, você correndo você pode ter muitas sensações e percepções sobre si, mas não é o mesmo tipo de imersão que a gente faz quando a gente faz uma determinada posição e mergulha com a atenção naquela área específica do corpo e ali a gente fica um tempo e a gente vai fazendo como se fosse um aprofundamento de uma amizade com aquela área do corpo. Isso é autoconhecimento, isso é conhecer melhor, só que ali é a si mesmo, porque é o seu próprio corpo. Tá? Então, o corpo, ele tem uma, para mim, ele deveria já ser olhado como um processo de autoconhecimento por todas as correntes que utilizam o corpo, inclusive pela própria educação física, que não é o nosso caso, tá? Nós somos do ambiente de comportamento, de filosofia, que reconheceu a importância do corpo como meio para o autoconhecimento. Tá? Isso muda os pilares de percepção. Tá? Então vai ser uma coisa diferente, não conflitante, mas diferente. Tá? E aí a gente vai para um processo de autoconhecimento genuíno. Por exemplo, dentro dos 8 feixes de técnicas, a oitava parte de uma prática completa, que é a meditação. Aí o praticante vai fazer meditação e, como a gente ensina meditação raiz, que é você, por exemplo, sentado no chão, vão ter dificuldade, e o nosso público é um público predominantemente jovem, desportista, extremamente ativo. Tá? Pessoas de todas as idades podem, tão mais bem-vindo quanto mais o seu espírito é jovem, a sua mentalidade é jovem, seu metabolismo, se possível, também, tá? Porque você vai render mais, por se tratar de um cenário de alta performance, tá? Mas aí, mesmo tendo um público assim, um público mais jovem, predominantemente ativo, né? O que que você encontra? Você encontra, vai para uma pessoa para sentar para fazer meditação, você encontra o primeiro obstáculo, o corpo. O corpo dela não é estável quando ela se senta no chão. E como o nosso treinamento é um treinamento mais raiz, ok, até permitimos cadeira, né? Então, a gravação nossa, que como a gravação leigo, às vezes está comprando num lugar que ele não tem instrutor, não tem orientação, então ele compra a gravação diz no começo, caso você tenha desconforto para sentar no chão, sente-se em uma cadeira, com o espaldar reto, e tá. Então, você vai ficar ali retinho para a sua meditação. Mas no treinamento raiz mesmo, o negócio é sentado, sentado no chão, tá? Pernas cruzadas. E cada um desses elementos, sentar no chão, cruzar as pernas de uma determinada forma, cada um desses elementos constitui um pequeno hack que acelera o seu desempenho. Então, é só você pensar, o que que me acelera mais? Se eu tenho um organismo capaz de atuar com todos os recursos, ou se o meu organismo está limitado? Então, quem vai para uma cadeira porque está limitado, vai ter diminuição de recursos disponíveis para estimular a meditação, por exemplo. Então, vai ser um pouquinho mais difícil. Lógico que o fundamental é a pessoa se concentrar, gerar um estado de hiperfoco e depois cambiar para um estado intuicional. Isso é o essencial, né? Talvez alguém muito predisposto faça isso numa cadeira mais rápido do que alguém que está sentado no chão, usando todos os hacks que ajudam a acelerar o processo. Mas vamos pensar no que predomina. Quanto mais recursos à disposição para realizarmos algo, melhor. Tá? Então, a mesma coisa, você vai comprar um carro, você quer um carro de alta performance, você vai começar a investigar os recursos que aquele carro te traz.
freio, câmbio, motor, combustível, você começa a olhar um monte de coisas, estabilidade, tipo de computador que ele tem, você começa a olhar um monte de coisas porque você está querendo você vai fazer alguma experiência de alta performance com aquele carro. Corpo humano é a mesma coisa. Se você busca uma experiência de alta performance, eu vou buscar o máximo de recursos para que o meu corpo se desenvolva e acelere a minha experiência de alta performance, cujo corpo, a minha experiência de autoconhecimento, de expansão da consciência, já que o corpo é um meio, tá? Então, a primeira coisa é o corpo estar em forma, que não é só estar em forma aeróbica, não é só estar em forma com relação à flexibilidade, não é só estar em forma visual, não é só estar em forma na relação massa magra, massa gorda, ou as constituições do corpo ali, o equilíbrio entre elas. Não é só isso, é tudo isso. E essa é uma grande diferença. Então, o olhar do autoconhecimento, ele vai pensar, eu preciso, no meu corpo, de que ele seja estável. Tem uma escritura no século III a.C., uma escritura de yoga, chamada Yoga Sutra, de um sábio chamado Patanjali, datado do século III a.C., uma das possibilidades para a data dessa escritura. E lá está focado principalmente no processo todo de autoconhecimento, que o yoga é a ferramenta extraordinária no mundo para fazer isso, tá? Esse autoconhecimento com relação não à personalidade, que também está incluso, mas ao autoconhecimento com relação à experiência da sua essência, tá? Através dos veículos de consciência cujo corpo é um. Então, lá ele diz que a posição corporal deve ser firme e confortável. Nessa escritura, esse sábio não fica falando muito sobre as técnicas corporais, mas ele menciona o acervo de técnicas. Ele menciona o nome asana. Então, ali, sabe, traz um acervo de técnicas, mas ele não fica esmiuçando a técnica corporal, não é um livro sobre isso, mas ele dá indicativos. Ele diz a posição deve ser firme e confortável. Em outro momento da escritura, ele diz que o praticante deve eliminar toda a tensão da técnica corporal, do asana. Então, quem estudou vai lembrar, quem estudou Yoga Sutra vai lembrar, cara, aqui ele está falando sobre asana, aqui ele está falando como deve ser feito. Mas antes disso, ele está falando o quê? De que a posição deve ser confortável. Posição confortável significa um corpo confortável, porque senão você vai precisar ficar fazendo é cadeira, é almofadinha, é encostar na parede, porque você mal tem estrutura corporal para ficar em pé sem se escorar numa parede. Cara, quem é você aí que está com 30 anos de idade e precisa de uma parede para se encostar, porque você não tem uma estrutura boa para ficar sentado no chão de forma estável, com as suas pernas cruzadas? E a gente encontra isso. E por que que eu falei que não é uma questão de boa forma física, como se reconhece normalmente? Porque num dos grandes ginásios que eu dei aula por muitos anos, aula de técnica corporal, do The Rose Method, a parte de asana, cara, eu tinha muitos maratonistas naquelas turmas. Os coitados sentavam no chão e o joelho quase batia aqui, ó. Eu não estou falando do joelho de flexibilidade que ele conseguia puxar até aqui. É que ele sentava no chão e as coxas não desciam. Ele sentava no chão e as coxas subiam. Os ombros armavam, o plexo solar afundava. E o coitado ficava todo torto. Como é que vai fazer um exercício de meditação decente com o corpo daquele jeito? Então é importante entender ah, por que que o corpo, em filosofias antigas, que são sistêmicas, e nas metodologias que incorporaram isso até hoje, o corpo ganha essa relevância de um meio muito poderoso para o autoconhecimento. Então, ele é meio porque te permite um corpo firme e confortável para exercer técnicas bastante sofisticadas de evolução da consciência, da percepção, como respiração consciente e meditação, ou até mesmo visualização, uma série de outros recursos. Tá? Então, você que já é praticante do The Rose Method, você que é aluno ou profissional de yoga, ou até de outras artes, como Kung Fu, Jiu-Jitsu, Aikido. Como é que está o seu corpo? Você é uma pessoa que consegue sentar e ficar confortável?
Você consegue, se você precisar fazer um exercício de concentração, até para a tua arte marcial mesmo, você consegue sentar no chão e ficar estável. Por quanto tempo? Estou falando de um minuto. Estou falando de a gente começar uma jornada de treinamento de foco, alta performance em concentração, hiperfoco, meditação, que você comece com 5 minutos, possa escalar até 20. E poucos de vocês que estão me assistindo ou assistirão conseguem ficar 20 minutos sentados, que é um tempo bom de meditação, conseguem ficar sentados sem que o corpo comece a queimar, formigar, adormecer, doer em diversas partes. Às vezes dói joelho, às vezes dói quadril, às vezes dói lombar, às vezes dói cervical, às vezes dói tudo, né? Então, é o corpo. Aí você fala, o importante é meditação. Você não vai meditar, meu amigo, porque você não vai conseguir romper a turbulência das informações corporais de desconforto que você está recebendo pelo seu sistema nervoso durante o exercício de meditação. Então vamos parar com essa soberba ou preguiça de querer trabalhar o corpo e entender que se você treina a meditação, é muito importante que você treine a cultura de técnicas corporais associadas ao autoconhecimento, que mundialmente é conhecido como asana, né? E que também está dentro do The Rose Method, no seu formato, que nós consideramos o formato pré-clássico, que é o formato sem repetição, uma permanência máxima, posições encadeadas, tá? O que também se transforma numa arte, por isso que a gente tem as coreografias, tá? Mas hoje não vamos falar de coreografia, vamos falar do processo de evolução. Então, que o teu corpo seja uma ferramenta favorável para você treinar meditação. Se não, tua meditação, te garanto, vai ser muito sofrida, porque romper a turbulência dos próprios pensamentos, do campo mental pelo campo mental, já é difícil. Soma-se o emocional, que às vezes no dia não tá estável, está instável. Então você tem ali uma tempestade de emoções, uma tempestade, uma turbulência de pensamentos, e você se senta para fazer uma parada do pensamento, que é o exercício de meditação raiz. Quando eu digo meditação raiz, é que não é meditação guiada, isso é mentalização, mente em ação, criando formas. A habilidade da meditação é você parar o pensamento, você conseguir inibir a modificação da matéria mental, tá? Então, assim, você conseguir estabilizar, pegar como se fosse uma massa amorfa, aí você dá uma forma para ela e consegue parar aquela forma e consegue ficar com a forma parada por 20 minutos, tá? Aí o corpo, não obstante, você tem que superar todo o desafio da turbulência mental, o desafio da turbulência emocional, você ainda tem que lidar com as informações que chegam pelo sistema nervoso, dizendo está doendo aqui, está doendo ali, está formigando, está queimando. Então, facilite a sua meditação, porque no melhor cenário, entrar em meditação pode levar alguns anos. Entrar em hiperconsciência, que é um estado acima da meditação, chamado na antiguidade de samadhi, pode levar aí a alguma coisa entre os seus 10 e 20 anos de treinamento. Alguns já desistiram, né? Desiste mesmo, porque não é uma jornada para quem é fogo de palha, é uma jornada para quem é consistente. O próprio treinamento vai te tornando, inclusive, cada vez mais consistente, porque ele te torna estável e não volúvel e efusivo, tá? E aí no corpo a gente faz a mesma coisa, a gente vai extrair aquela agitação corporal, aquela efusividade, aquela inquietude, e aí você vai ali conhecendo o seu corpo durante a prática. Não é conhecer no livro de anatomia, não é conhecer no estudo de fisiologia, de biomecânica, não é nada disso. É você fazer uma posição e mergulhar para dentro do seu corpo e ter uma experiência de autoconhecimento usando o corpo como meio para esta experiência, tá? Pausa para os nossos comerciais. Se você só ficar ouvindo isso aqui, você pode até achar muito interessante, você pode achar uma abordagem muito legal, só que você não vai saber o que fazer, tá? Nesse sábado e domingo, agora, dias 24 e 25 de fevereiro,
das 7 às 10 da manhã, 7 às 10 da manhã no sábado, 7 às 10 da manhã no domingo, nós vamos ter o curso de técnicas corporais. O curso chama-se O Corpo, tá? Um curso de técnicas corporais, e aí você vai entender como treinar. Nesse curso eu vou ensinar o beabá, desde as regras gerais de execução, passando um pouco mais rápido por elas, porque isso está em livro, está em apostila, então só preciso reforçar alguns conceitos com vocês, e depois a gente vai ter uma profusão de percepções sobre o corpo, sobre macetes de treinamento, sobre como otimizar quando você quer, mas eu quero desenvolver mais isso agora, eu quero desenvolver mais isso nesse momento, como você fazer essas construções de treinamento, inclusive com exercícios para vocês construírem fichas de treinamento durante o curso, tá? Então, tem uma abordagem bastante ampla para te dar autossuficiência, tá? O nosso segmento de técnicas em nomenclatura antiga, ele traz o nome de swastika. Os asanas do nosso segmento de swastika. No swastika, a palavra swastika significa autossuficiência. Então, eu vou adorar se você que não é aluno de ninguém ainda, se tornar meu aluno, meu mentoreado e ficar por aí a vida inteira. Mas, antes de mais nada, eu só também acredito em pessoas que fiquem comigo pela vida toda, porque elas são parceiras de uma jornada, mas elas são autossuficientes, mesmo sendo meus alunos, tá? Então, é muito importante para mim ensinar como você vai treinar, como você vai treinar o seu corpo para todos esses pontos de contato que o corpo tem. É o corpo para a arte de palco, que são as coreografias, é o corpo pela tua satisfação de expressão corporal, é o corpo como a construção de um corpo inteligente e estável que suporte o processo evolutivo do autoconhecimento e da expansão da consciência, tá? E é o corpo que é a casa que você habita, e você saber como cuidar dele, dentro desses pilares de força, flexibilidade, equilíbrio e mobilidade, tá? Então, vem para o curso, 6 horas de curso divididos em 2 dias. Primeiro dia, 80% teórico, o outro dia, prática o tempo todo, com a teoria sendo reforçada e novos elementos sendo passados enquanto a gente treina, tá? Sábado e domingo, tá? E participa ao vivo, que é bacana. Então, quem está aqui no ao vivo comigo, aqui no YouTube, no Instagram, dá tempo de você se inscrever. Manda aqui para a equipe, quero me inscrever no curso de técnicas corporais. Pode até só escrever lá o corpo, que a minha equipe já vai te procurar, sabendo que você viu essa live aqui e você quer se inscrever para estar junto comigo e com a minha equipe, aí, com a turma toda, nesse sábado e nesse domingo. Tem gente que se inscreveu, não pode fazer no sábado, vai assistir depois isso e vai fazer o domingo, ou vice-versa, ou vai assistir tudo gravado. O mais importante é que você, né, se comprometa com aprender e lidar com o seu corpo de uma outra forma, tá? Então, quando a gente vai para a experiência do corpo, você tem um monte de maneiras de praticar que vão permitindo essa imersão da consciência, essa imersão da percepção no corpo. Na verdade, assim, em termos filosóficos, a consciência já tá permeando o corpo todo. Só que isso num determinado olhar sobre a questão consciência. Mas se a gente pensar como lucidez e ter consciência sobre o que está acontecendo, sobre aquela região, expandir a minha própria percepção, a percepção que eu tenho de cada parte do meu corpo, dos meus órgãos internos. Vocês têm ideia? Tem estudos recentes que colocaram algo como um sexto sentido, que, se eu não me engano, chama-se interocepção, né? Ou intracepção. E isso já em estudos científicos, né? E dizendo que essa é a capacidade do indivíduo perceber-se por dentro. Olha que interessante. E nas nossas técnicas nós sempre fizemos isso. Perceber a respiração e perceber o tato do ar percorrendo os condutos respiratórios. Fazer uma posição com o corpo, uma técnica corporal, e sentir o sangue fluindo dentro do corpo, em função da força da gravidade atuando no nosso corpo. Sentir os órgãos internos. Perceber a sua digestão quando você está parado numa posição. Ouvir o batimento cardíaco. Sentir o reflexo do batimento no corpo, sem precisar
tocar em nenhuma parte do corpo específica, tudo por um aprimoramento da percepção. Então, o curso nesse final de semana é muito sobre isso, tá? Sobre como você treinar e ter autossuficiência para desenvolver um processo de autoconhecimento por intermédio do seu corpo e desenvolver-se o seu corpo de uma maneira lato sensu, tá? Onde vai ser um corpo bom pra caramba em tudo. Agora, lógico, o nosso treinamento não te leva a ser um ultramaratonista, porque a técnica da maratona é alguma coisa fora dos nossos processos. Mas a otimização que o corpo recebe ao treinar a nossa técnica corporal potencializa os seus recursos de maratona. Se você é do jiu-jitsu e não tem flexibilidade, por exemplo, muitas vezes você vai se dar mal, mesmo tendo muita técnica, por causa da flexibilidade. Você aguentaria um pouco mais de uma determinada chave se você tivesse mais flexibilidade. Uma vez eu vi isso, foi lá nos primórdios do UFC. Eu vi uma luta de um brasileiro. Eu não vou falar quem é para vocês não começarem gosto, não gosto, gosto, não gosto e começar com mimimi. Então, eu vi uma luta de um brasileiro, e era um daqueles primeiros combates, ainda que o jiu-jitsu às vezes era vaiado, porque a galera via muito filme de arte marcial hollywoodiana, né? Então, tudo ensaiado, muito coreografado, não dizendo que por trás ali não tenha grandes artistas marciais e eficiência, mas a turma via aquilo e olhar o octógono ali queria a mesma coisa, queria o quê? Aqueles saltos lindos, né? Aquela beleza plástica. E aí chega lá a galera do jiu-jitsu e agarra, e ninguém sabia na época direito o que estava acontecendo, nem entendia ou via qual era o golpe que tinha sido aplicado, e alguém batia a mão e acabava a luta, e a audiência, que é circo e pão, o que fazia? Vaiava, até depois entenderem realmente como era o jiu-jitsu, e a importância e eficiência dele. E aí eu vi uma das lutas que, cara, ali o lutador de jiu-jitsu estava quase para perder. E aí ele tinha flexibilidade cervical e de pernas, etc., que ele conseguiu virar, passar as pernas pelo pescoço do oponente e finalizar a luta. Isso que ele já estava preso há um tempão, aí conseguiu uma saidinha ali, pegou as pernas, passou e finalizou a luta. Cara, na hora eu pensei, caraca, é isso que ele fez para chegar com os tornozelos ali na cervical do oponente? Parece muito uma posição que a gente treina, que envolve flexibilidade. Se ele não tivesse essa flexibilidade, essa luta estava perdida. Então é legal a gente pensar no nosso corpo com relação a ele ser muito bom para ele ser muito versátil para as experiências de vida que procuramos, seja na arte marcial, no autoconhecimento. Para quem está aí desde o começo, até a importância do corpo, quando você vai treinar meditação, eu falei. Então, quem não pegou essa parte, depois volta e assiste a aula gravada, tá? Então, é você treinar o seu corpo. Nesse final de semana, nas 6 horas de curso, o que eu quero entregar para vocês é justamente isso. Como você vai treinar o seu corpo nesses pilares, força, flexibilidade, equilíbrio e mobilidade, tá? Então, o seu corpo vai ter uma capacidade de movimento incrível por trazer todos esses recursos e te dar autossuficiência para treinar, tá? Ainda assim, você vai ter, se inscrevendo no curso, até sexta-feira, você ganha um mês da plataforma Flávio Moreira Team, que tem um monte de aulas gravadas. Dá para você assistir, dá você fazer 10 aulas por dia, das aulas que a gente vai fazendo, ó, vai entregando semanalmente para a turma ao vivo, né? E aí essas aulas a gente vai subindo para a plataforma. Então fica um acervo gigante lá, tá? Ah, professor, então eu posso entrar na plataforma só e aí eu vou fazendo as aulas? Também é uma possibilidade, pode se inscrever. Qual é a vantagem de você fazer o curso? No curso, em 6 horas, eu tenho um conteúdo programático para te entregar tudo direitinho, pilares, passo a passo, o que tem que fazer para cada coisa, como você treinar, sugestão de alimentação,
de outras áreas de comportamento, etc. Então, eu te entrego um pacote organizado. Quando você entra na plataforma do time, você vai recebendo as informações ao longo dos treinamentos, tá? Então, se você pegar lá e assistir todas as aulas, provavelmente você vai ver a maioria das coisas, quase todas as coisas que eu falo em curso. Tá? Quase todas, né? Sempre tem alguma coisa que a gente precisa espera estar com a turma ali numa conversa mais assim, para poder falar. Mas quase todas as coisas estão lá. Mas dentro da plataforma, vamos dizer assim, está desorganizado, porque dá na forma de aulas do dia a dia que a gente tem. Tá? Então, ali é muito bom para o teu processo de aceleração evolutiva. Fazer a plataforma Flávio Moreira Team é importante para a tua aceleração evolutiva, pertencimento a uma comunidade de alta performance corporal e ter troca de experiências com pessoas que têm o mesmo viés de treinamento que você, a mesma mentalidade, mesmo carinho com esse tipo de treinamento. Então, ali é um acelerador evolutivo. Agora, entender é estudar no curso. Tá? Então, aqui é um curso rápido, não é um curso de um final de semana. Turma, então essa é a importância do corpo dentro do processo de autoconhecimento, te permitir treinar elementos de autoconhecimento como meditação, percepção de um corpo estável, e também o próprio treinamento do corpo, da forma que fazemos, com permanência, com imersão e conscientização das diversas áreas do corpo de maneira muito profunda. Você tem um processo incrível do conhecimento de si próprio, tá? Na meditação, você vai realmente num processo com uma tua essência mais forte, é bom que as duas coisas estejam integradas, é o que a gente tem no The Rose Method. No treinamento de corporal de asana, você vai entender o teu corpo, até mesmo sensações provenientes de emoções que estão no seu corpo. E é um processo lindo, maravilhoso, fantástico, tá? Esse processo de imersão no corpo, mesmo que ele esteja instituído do processo de meditação, fazer posições e mergulhar é muito diferente de você ter um treinamento corporal, aeróbico, efusivo, etc. São coisas legais, mas cada coisa tem o seu lugar nesse universo. Tá? Mas eu vejo as pessoas muito procurando o treinamento que é com pouca consciência corporal e fugindo do treinamento onde te leva a consciência corporal ao extremo. Tá? É isso que nós oferecemos para você. Um treinamento corporal forte, acelerado, na pegada, mas que ele é baseado numa imersão no corpo, numa expansão da consciência por intermédio do seu corpo. Tá? É isso, galerinha. Como ninguém fez pergunta, então vou ficar por aqui. Tá? Também hoje não fiquei puxando muito vocês para perguntarem, mas reforçando aqui o recado, vem para o lado de cá, participa de um curso, o investimento é pequeno, diante de todo o conhecimento que você vai receber, mais um mês de acesso à plataforma, tá? 24 e 25 de fevereiro, tá? Das 7 da manhã às 10 da manhã, em cada um desses dias, então dá para você curtir o seu resto do dia à vontade, tá? Ou descansar. É só comentar, eu quero, aqui que a minha equipe entra em contato com você, tá? E te oferece aí uma condição para quem está se inscrevendo com antecipação, para quem está na live. Maravilha? Então, vejo vocês do lado de cá, para a gente ficar mais próximo, para a gente fazer crescer essa comunidade de treinamento, de técnicas corporais de alta performance e muito autoconhecimento. Um forte abraço.